Vamos iniciar, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, agradecidos por termos esse tempo, na sexta-feira, para aprofundarmos aí alguns conceitos valiosos, importantes. A ideia é que, com este entendimento, a gente consiga ler a Bíblia de uma maneira mais coesa, que a gente consiga entender, inclusive, o relacionamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento, o que nós podemos trazer do Antigo Testamento para os nossos dias, quais são as promessas do Antigo Testamento que nós, como igreja, podemos e devemos nos apropriar, devemos esperar, quais são as promessas que não estão relacionadas com a igreja. Então, meus irmãos, uma espécie de grande salada quando a gente lê a Bíblia, porque a gente não faz esse tipo de diferenciação. A gente precisa entender que o Antigo Testamento, ele tem grande valor, e o Novo Testamento também. Juntos, eles compõem para nós a revelação de Deus. Mas é preciso entender que nem tudo que o Antigo Testamento ele traz como uma lei, como uma obrigatoriedade para o povo de Deus, isso continua em vigor para os nossos dias. E é preciso que a gente aprenda a estabelecer isso muito bem. Então, quando a gente se depara com essas mensagens radiofônicas, essas mensagens aí na internet, então nós vemos essa bagunça toda que os teólogos acabam fazendo. Então sai citando um monte de versículo, de um monte de jeito. Parece que a Bíblia não tem um centro unificador. Parece que a Bíblia ela não é uma unidade, então ela não tem uma única proposta, mas ela tem uma mensagem. Então a gente precisa entender como ela funciona, precisa entender esse relacionamento, senão a gente nunca vai entender realmente a Bíblia. Então, nós chamamos esse conhecimento específico de teologia bíblica. Então, esse tipo de teologia quase nunca chega na igreja. Teologia bíblica não é a teologia que estuda a Bíblia, porque toda teologia cristã é pautada na Bíblia. Teologia bíblica é uma teologia específica que estuda o Antigo Testamento. Nós temos teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento. Cada autor específico tem sua própria teologia. Nós temos o que nós chamamos de teologia mosaica do Pentateuco. A teologia de Moisés não é exatamente a teologia de Davi. A teologia de Davi não é a teologia de Paulo. A teologia de Paulo não é a teologia de João, não é a teologia de Mateus. Então, isto muitas vezes não é repassado para a igreja porque é mais complexo. Então, a gente vai direto para o que a gente chama de teologia sistemática, que são as doutrinas. Doutrina da salvação, e aí a bibliologia, a doutrina da revelação. E como isso é mais simples, normalmente isso é trazido para a igreja. Mas antes da doutrina, antes da teologia sistemática, eu preciso entender como a Bíblia foi construída, como é que ela foi confeccionada. Eu preciso da teologia bíblica. Uma igreja sem teologia bíblica é uma igreja frágil. É uma igreja que está sujeita a ser levada por qualquer tipo de pensamento teológico. Então, a gente está tentando firmar bases aqui. Nós já temos 6 aulas disponíveis na plataforma do YouTube. Quem perdeu as aulas, essa é a nossa 7ª aula. E todas essas aulas estão lá disponíveis. Então, cada aula com mais de 1 hora lá de disposição. Então, no lugar de você perder muito tempo com o Instagram, com conversas inúteis, assistindo um monte de seriado ou outras coisas que não trazem tanta edificação e solidez para a sua fé, então vá maratonar as séries que nós temos lá na nossa plataforma. Tem muita coisa boa e nós temos ensinado a igreja já há vários anos e muito material disponível, inclusive essas 6 aulas. Nós vamos continuar de onde nós paramos, certo?
Então, fazendo uma rápida revisão dos 3 aspectos que nós estudamos, não 2, mas 3, nós já estudamos a necessidade e a centralidade de um reino mediador terreno de Deus. Eu já conversei com os irmãos que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, de um reino. Quantas vezes a gente fala do reino de Deus, não é verdade? Então a gente passa o tempo inteiro falando de reino de Deus. Só que o que é que a gente quer dizer com o reino de Deus? O reino de Deus, na Bíblia, tem vários sentidos. E eu preciso entender exatamente do que eu estou falando. Eu estou falando do governo de Deus sobre a sua criação, eu estou falando sobre a sua própria criação, eu estou falando de um reino específico e governamental, eu estou falando de quê? Então, meus irmãos, o conceito da teologia do reino, ele é muito valioso, esse conceito. E ele já aparece lá em Gênesis, eu já expliquei para os irmãos, e ele vai até Apocalipse. Um outro ponto de revisão, que é um aspecto central para o dispensacionalismo, é o foco nas alianças bíblicas e todas as suas dimensões. E nós tivemos trabalhando aqui várias alianças. Tive explicando para os amados irmãos que nós precisamos entender cada uma dessas alianças, com quem foi feita, o que Deus está prometendo através delas, qual é o pacto. Uma aliança é um pacto que é feito. E esses pactos, eles funcionam de diversas formas. Então, eu já falei para os irmãos aqui nas aulas anteriores, nós temos o que a gente chama de aliança condicional. Uma aliança condicional é uma aliança que existe um se, uma condição. Isto vai acontecer se isto também acontecer. A ideia é que Deus faz uma promessa, mas esta promessa ela depende da reação e resposta do ser humano. Então, quando nós estamos diante de um pacto, de uma aliança condicional, as duas partes precisam cumprir aquilo que foi acordado. Se o povo não cumpre o acordo com Deus, então Deus não é obrigado mais a cumprir aquele pacto, aquela aliança. A ideia de, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. O povo desobedece e o povo é enviado para o Egito, o povo é enviado para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque o povo não obedeceu. A bênção viria de maneira condicional. Existem outras alianças, outros pactos, que são incondicionais, não depende do ser humano. Deus disse, eu vou fazer isso e acabou-se. Então, eu vou fazer com que meu plano se cumpra. Por exemplo, a promessa do Messias, a promessa de Jesus, ela iria acontecer no tempo determinado por Deus, independente de alguém cumprir ou descumprir algo. Então, esta é uma promessa que iria acontecer. Deus tinha estabelecido e instituído isto antes da fundação do mundo. Então, existem determinados aspectos que são alianças que são incondicionais. Então, algumas alianças que foram feitas para Israel. Então, a aliança abraâmica, por exemplo, ela tem aspectos condicionais e aspectos incondicionais. Então, tem alguns elementos que vão se cumprir porque Deus prometeu e disse que aquilo iria se cumprir. A gente também já estudou isso. O último aspecto que a gente estudou foi o significado contínuo e permanente do Israel étnico nacional. Nós vamos hoje continuar conversando sobre isso, mas aqui eu focalizei especificamente na questão do plano de Deus para a nação de Israel. Então, isto no Antigo Testamento, como nós iremos conversar hoje e ver hoje, e também, meus irmãos, um plano contínuo e permanente para essa nação. Então, Deus não rejeitou Israel totalmente. A gente precisa compreender o relacionamento de Deus com Israel, até para que a gente não se torne antissemita. O que é um antissemita?
é alguém que rejeita a nação de Israel e, inclusive, às vezes usa até de violência para com os judeus. Então, nós precisamos saber a nossa posição. Somos um sionista. Sionista tem a ver com Sião, tem a ver com amante de Sião. Sião é a expressão poética, é o Monte Sião, é a expressão que aparece sempre nas poesias para falar da nação de Israel. Então, nós somos equilibrados na nossa maneira de pensar Israel. Então, a gente precisa entender isso. Para quê? Para que a gente não coloque bandeira de Israel na igreja, para que a gente não venha colocar menorás na igreja e acabe, às vezes, confundindo as coisas. Acabe acreditando que a igreja é a nação de Israel e a gente, inclusive, com costumes judaicos dentro da igreja, isso não faz sentido para a igreja. Então, a gente precisa entender a identidade de cada uma delas. E esse é o aspecto que a gente vai desenvolver hoje. Existe uma distinção entre Israel e a igreja. Isso, meus irmãos, é um aspecto importantíssimo do dispensacionalista. É tão importante que a gente chega a classificar, a chamar esse aspecto de sine qua non do dispensacionalismo. Então, sine qua non é sem o qual. A ideia é que, sem que você diferencie Israel de igreja, você não é dispensacionalista. Acabou-se. Então, a coisa toda cai aqui. Então, eu queria entender o aspecto principal do dispensacionalista. O aspecto principal é que Israel é diferente da igreja. Só que aqui, meus irmãos, tem muita coisa para a gente desenvolver. É o que eu quero que vocês compreendam e entendam. Então, eu vou fazer a exposição, você vai aí fazendo anotações, depois a gente abre para perguntas, para tirar dúvidas e termos esclarecimentos, certo? Então, o dispensacionalismo acredita nessa distinção. Essa distinção entre Israel e igreja não significa que não exista nenhum relacionamento entre Israel e igreja. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que se trata de duas instituições de Deus, como eu vou mostrar. Mas essas instituições, elas, por fazerem parte do povo de Deus, às vezes elas compartilham de algumas coisas. Elas se relacionam de alguma maneira, mas sem perder a identidade peculiar de cada um. A igreja está relacionada às alianças e às promessas de Israel. Então existe um relacionamento aqui. Vá para Romanos, abra na sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 11. Romanos 11, a partir do versículo 17. Romanos 11, 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira braba, ou brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz da seiva da oliveira. Então, o que ele está dizendo aqui? Alguns ramos originais da árvore, ele está fazendo uma ilustração, falando da oliveira. Ele está dizendo que alguns ramos da oliveira foram quebrados. E eles foram quebrados com qual propósito? Qual a intenção? De enxertar, como nós estamos vendo aqui, fazer um enxerto dentro desta árvore. Veja, então ele fala sobre esse enxerto e ele diz: não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, então, falando para a igreja, para os gentios, ele está dizendo o seguinte: os gentios foram inseridos no plano de Deus. Os gentios passaram a fazer parte do povo de Deus. Mas, antes dos gentios, nós temos quem? Os judeus, não é verdade? Por todo o próprio Antigo Testamento,
Nós temos o judeu como o povo de Deus, que inclusive dissipa e propaga o evangelho para as outras nações. Então, nesse sentido, ele está basicamente dizendo: os gentios não têm do que se orgulhar quando nós estamos nos relacionando com os judeus, no sentido de dizer: nós é que somos o povo de Deus, esses judeus aí não valem nada. Então Paulo diz: cuidado com isso, porque não são vocês quem sustentam, que sustentam os judeus, mas é a raiz que sustenta vocês. Vocês foram enxertados neles, então eles têm grande valor. O próprio apóstolo Paulo vai argumentar em Romanos, no capítulo de número 9, que o próprio Jesus foi um judeu. O nosso Salvador é o Messias de Israel, primeiramente. O nosso Salvador é um judeu. Nós não teríamos salvação sem a nação de Israel. Estão entendendo isso aqui? Não teríamos, porque nós precisamos de Jesus. E Jesus é um judeu. Continue, versículo 19. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continue firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Por que os judeus foram rejeitados? O que o texto diz? Por questão de incredulidade. Perceberam? Então o texto é muito explícito. Eles não creram. Incredulidade. E a grande marca de um servo genuíno de Deus, o livro de Hebreus é muito explícito sobre isso, a grande marca é a fé. Lembra dos heróis da fé? A grande marca é a fé. Na quarta-feira de oração passada, eu falei, inclusive, sobre a questão do sábado. Estava trabalhando aqui em Hebreus capítulo 4, e que muitos ficaram pelo caminho. Muitos não entraram no descanso. E por que não entraram no descanso? Porque não creram, porque não tiveram fé. Então, a fé, meus irmãos, é a grande questão. Então, por que esses judeus foram rejeitados? Porque se tratava dos judeus incrédulos. Então, esses judeus incrédulos, eles foram rejeitados. E o texto diz: mas se eles crerem, eles serão enxertados novamente. Então, nós, como igreja na atualidade, a nossa maneira de olhar para os judeus não pode ser arrogante, orgulhosa. Entende isso? Nós não podemos olhar para eles e ter esta visão antissemita. Isso não faz sentido nenhum. Sim, os judeus hoje como nação, eles foram rejeitados por conta da incredulidade. Deus iria incluir os gentios no seu plano da instituição da igreja. Mas Deus tem um plano para aquele povo e o texto é muito claro. Não se orgulhem, não se orgulhem. A ideia de Paulo é: esse orgulho vai derrubar vocês. É este orgulho que vai fazer com que vocês se percam. Lembra que em relação à nação de Israel, eles se perderam quando eles começaram a se orgulhar por dizerem que eles eram filhos de Abraão. Nós
Nós é que somos os filhos de Abraão. Então eles começaram a olhar para eles mesmos de uma maneira muito orgulhosa e acabaram caindo, não entendendo que a questão não era meramente ser da genealogia de Abraão, mas ter uma vida piedosa diante de Deus. E Paulo está dizendo, se os judeus caíram por incredulidade, por orgulho, então aqueles que compõem a igreja, que agirem desta forma, também agirão como incrédulos. A ideia não é que vão perder a salvação. Um crente verdadeiro não perde a salvação. Paulo está partindo do ponto de que um crente verdadeiro, ele não vai se arrogar contra a sua raiz. Ele não vai ser orgulhoso. Então, aqueles que agem desta maneira precisam atentar, porque essas pessoas provavelmente não creram. E como os judeus foram rejeitados, gentios também podem ser rejeitados. Essa é a argumentação aqui de Paulo. O remanescente crente de Israel, nesta era, é a parte da igreja. Veja aí Romanos 11, nos primeiros versos, verso 1, olha aí. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Ele está falando aqui da nação de Israel, certo? Será que ele rejeitou o seu povo? Qual é a resposta de Paulo? De modo algum, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita. Olha o que Paulo está dizendo. Se Deus tivesse rejeitado Israel, Deus teria rejeitado Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, a grande prova de que Deus não rejeitou Israel é que eu sou israelita. Aí Paulo diz, sou israelita, e ele vai especificar ainda, eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, para que ninguém duvide que de fato eu estou falando da minha nacionalidade. Paulo está dizendo aqui. Aqui não tem nada de uma percepção de um Israel espiritual. Aqui é o Israel nacional. Paulo, inclusive, cita que ele é da tribo de Benjamim. Ele está falando da sua genealogia, ele está falando aqui de onde ele veio. Aí ele diz, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, aquela linguagem da presciência. Eu já tratei sobre isso. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuraram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente. Ei, pessoal, esse remanescente aqui é remanescente de quem? Dos judeus. Sobrevive um remanescente, um pequeno grupo, diante da grande nação, sobrevive um pequeno grupo de remanescentes. Aí ele diz, por conta do seu próprio mérito? Não, ele diz, segundo a eleição da graça, porque esse remanescente é eleito por conta da graça. Deus não rejeitou completamente Israel, existe um remanescente, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O problema de salvação pela lei, o problema de salvação por obras, é que esta perspectiva mata o conceito de graça. Se eu sou salvo por obras, se eu sou salvo pela lei de Moisés, então não tem mais sentido falar de graça, porque graça é um favor que eu não mereço. Mas se eu mereço porque eu cumpro a lei, então para que graça? Então não faz mais sentido falar de graça. E Paulo está dizendo, não é por cumprimento da lei que o judeu está sendo salvo, não é por obras, mas pela graça. O que Paulo está dizendo é, nós vamos nivelar todos, nivelar judeus e nivelar gentios. Todos são salvos da mesma forma, são salvos pela graça, todos. Então, o judeu é salvo pelo mesmo evangelho, pela mesma graça, tendo a mesma fé,
e também o gentio. Então perceba que, de maneira muito clara, Deus continua trabalhando com Israel. Só que agora ele não trabalha com a nação de Israel. Ele trabalha com o que é chamado de remanescente de Israel, que Paulo fez parte, como ele está mencionando, e ele diz: eu não sou o único. Assim como na época de Elias, que 7.000 não se dobraram a Baal, existem muitos outros judeus que também fazem parte deste remanescente de Israel, certo? Então, isso é muito valioso. Quando você pensar na nação de Israel, lembre-se, Deus não está mais se relacionando com a nação de Israel hoje, como ele fazia no Antigo Testamento, mas a nação de Israel tem o seu remanescente. Então Deus continua trabalhando com Israel. Então aquela ideia de Deus agora trabalha com a igreja, por isso ele não trabalha com a nação de Israel. Não é isso, não é isso. Sim, Deus trabalha com a igreja, mas Paulo está dizendo que Deus trabalha com a nação de Israel? Sim, está de maneira muito clara. Deus trabalha com o remanescente. Como é isso, pastor? Então deixa eu tentar mostrar para você de maneira gráfica, para ver se a gente consegue pegar. Então, vamos tentar entender a composição do que a gente chama da composição do povo de Deus na Bíblia. Veja que isto, às vezes, é mais complexo do que a gente normalmente percebe. Povo de Deus na Bíblia, ele tem vários aspectos. Então, primeiro, a primeira vez que a gente pode falar de povo de Deus na Bíblia está no início da Bíblia. Então, a partir de Adão, Eva, Enoque, Noé. Uma pergunta: Noé era judeu? Noé era Israel? Noé era igreja? E Noé era o quê? Povo de Deus. Povo de Deus, salvo. Pronto, é só isso. Enoque era Israel? Não. Enoque era igreja? Não. Quem era Enoque? Povo de Deus. Por isso que a gente está fazendo a composição do povo de Deus. A nação de Israel nem existia ainda. Então a nação de Israel vai existir a partir de Abraão, Isaque, Jacó, e Jacó chama de Israel. Então é a partir das tribos, das 12 tribos, que nasce uma nação. Então antes da nação, já existe salvos. Então isso é importantíssimo. Por quê? Porque o Antigo Testamento não é sobre Israel. É sobre o povo de Deus, que vai além de Israel. Israel é a nação eleita, como a gente inclusive já trabalhou com vocês nas aulas anteriores. Mas Deus, ele está agindo além da nação de Israel, como nós estamos percebendo aqui. Então tudo começa aqui, certo? Aí depois nós temos o quê? Nós temos o Israel nacional, nós temos a nação de Israel surgindo. E a nação de Israel, meus irmãos, é um país, é uma nação. Essa nação tem uma constituição teocrática, até que existe uma monarquia, né? Então, nessa Constituição, você vai encontrar o que nessa nação de Israel? Você vai encontrar pelo menos 2 grupos. Um dos grupos que existe dentro da nação de Israel são incrédulos. Então lembra que um grande grupo não pôde entrar na terra prometida porque não creu. Então na nação de Israel existiam os incrédulos. Eles eram apenas religiosos. Eles faziam parte da nação e eles até seguiam determinados rituais da lei mosaica, mas eles não criam. É como, por exemplo, você tem hoje alguns judeus dentro da nação de Israel, né? Que continuam com certas práticas, mas é mais tradicionalismo do que a fé realmente genuína e verdadeira em Deus. Muitos têm certos costumes que aprenderam na lei mosaica, mas que de fato não temem a Deus e não vivem para Deus. Então, como uma nação, então nós temos ali naquela nação este grupo.
Então, é este grupo, como nação, que vai ser rejeitado no plano de Deus. Então, essa rejeição é uma rejeição temporária, porque Deus vai incluir os gentios. Então, Deus vai rejeitar a nação de Israel de maneira temporária. Mas a nação de Israel, ela é composta por o Israel nacional, pelos incrédulos, mas também pelo que a gente chama de Israel espiritual, que seria o remanescente de Israel. No Antigo Testamento, dentro da mesma nação, nós tínhamos crentes e incrédulos no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, a gente acabou de ler um texto em Romanos que fala sobre o remanescente de Israel. Então, a nação de Israel foi rejeitada, mas a nação de Israel é composta por judeus incrédulos e aquele remanescente de Israel que recebe a nomenclatura do Israel espiritual. O Israel espiritual é o grupo de judeus crentes. Entende isso aqui? Esses dois grupos, eles constituem o quê? A nação de Israel. Quando a gente junta os Israel incrédulos, rejeitados, endurecidos, com o remanescente, nós agora chegamos na nação de Israel como um todo. Esta primeira parte, o Israel nacional, esses incrédulos, foram cortados da oliveira, foram rejeitados. Mas continua a ideia do Israel espiritual e do remanescente. Estão comigo até aqui? Estão entendendo? Vamos avançar. Você vai ter, quando você chega no Novo Testamento, os gentios. O ministério do apóstolo Paulo entre os gentios, as viagens missionárias que nós temos estudado. Então, muitos desses gentios, eles foram salvos, foram convertidos. Mas você também tem gentios incrédulos? Tem. Tanto que a palavra gentio no Novo Testamento, ela precisa ser lida com cuidado. Porque ela pode estar se referindo ao grupo que compõe a igreja, grupo de gentios salvos, ou ela pode estar se referindo aos incrédulos. Os gentios incrédulos, pode ser sinônimo de incrédulo. Ele é gentio, certo? Então eu preciso ter cuidado no uso da palavra. Quando eu junto gentios salvos e gentios incrédulos, agora eu tenho todo o grupo dos gentios. Esses gentios são todos aqueles que não são judeus dentro desse plano de Israel. Todas as demais nações, no período que nós vivemos, eles são os gentios. Então, o avanço do evangelho para os gentios. Então, veja o que é que nós temos na composição do povo de Deus. Nós temos a nação de Israel, que é bifurcada aqui entre os incrédulos e aqueles que creem. Nos gentios também temos essa bifurcação. Assim como o Israel incrédulo não será salvo, o gentio incrédulo vai ser salvo? Também não, é a mesma coisa. Então, ele pode até estar no meio da igreja. Lembre-se, no Antigo Testamento, no meio da nação, existiam judeus salvos e judeus incrédulos. Existiam. Pronto, o que é que vai acontecer? Quando a gente, por exemplo, fala agora da inclusão dos gentios nessa nova instituição chamada igreja, o que Paulo alerta é que nós também teremos este misto acontecendo. Nós teremos os gentios salvos e nós também teremos gentios incrédulos, inclusive fazendo parte de uma igreja local, na mesma igreja local. Então, eu posso ter o meu nome arrolado num rol de membros e ir para o inferno. Porque não significa que porque eu sou batista, presbiteriano, luterano, qualquer outra instituição, eu sou salvo. Nós somos salvos se nós crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É isto que salva, é isto. Nenhuma bandeira de igreja salva. A igreja só tem valor porque Deus diz que é a sua noiva.
Porque Deus diz que veio formar e instituir a igreja. Porque a igreja nasce com base na promessa de Joel. Então a igreja tem valor porque Deus diz que a igreja tem valor. Se Deus não dissesse isso, então eu nem precisaria de uma igreja local. Noé precisou de uma igreja local? Foi salvo? Foi. Enoque precisou de uma igreja local? Não. Foi salvo? Foi. Nem precisaram se circuncidar, nem precisaram de lei de Moisés. Abraão, meus irmãos, Abraão, a lei de Moisés vem chegar 400 anos depois. Então, todo este grupo aqui não fazia parte de uma igreja, mas era salvo. Então, pastor, hoje eu posso ser um gentil sem igreja? Não pode. Por quê? Porque hoje, no período atual, o que as escrituras nos dizem é: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes exortai-vos mutuamente, alertando que o dia se aproxima. Então, o dia se aproxima, nós iremos prestar contas a Deus, inclusive pelo nosso congregar, por fazer parte de maneira ativa numa igreja. Não é ter o meu nome numa igreja, é ser ativo na igreja. Eu sou membro daquela igreja. Nós estamos fazendo um curso inteiro sobre membresia na Escola Bíblica Dominical aqui. Então, ser membro de uma igreja é ser atuante no corpo, é fazer diferença no corpo. Isto é congregar, isto é fazer parte. Não, mas eu vou de vez em quando para a igreja. Isso é visitante. Isso é coisa de turista. Eu estou falando de ser igreja. Então é você ter um órgão no corpo que ele simplesmente não faz nada. Faz sentido isso para a gente? Não, eu tenho uma mão, mas minha mão não faz nada. Não é assim. O órgão é ativo. Então tem muitos membros dentro de igreja que perderam a noção do que é fazer parte da igreja. Perderam a noção faz tempo. Então assim, eu faço parte de uma igreja, certo? Qual a diferença que você faz naquela igreja? Se você sair daquela membresia, as pessoas vão sentir falta de você? Você fazia alguma diferença? Não, então tem algum problema com a sua vida. Grave e sério com a sua vida. Porque você precisa fazer a diferença, precisa fazer parte ali. Então, a igreja também, a igreja local, não a igreja espiritual, mas a igreja local também tem salvos e também tem incrédulos. Nós queremos minimizar o máximo possível incrédulos no meio da igreja. Então, para isso, nós tentamos fazer com que aqueles que vão entrar na igreja passem um tempo conosco, se relacionem com a igreja. Então, por isso que uma pessoa que acabou de chegar na igreja e chega para mim querendo ser membro na próxima semana, o que a gente diz é: fica aí um ano, conheça os irmãos, veja, para a gente saber se tu é crente também. Então deixa eu me relacionar contigo, ver quem você é, ver os seus pensamentos, veja os pensamentos da igreja, porque como a gente vai poder votar na sua inclusão se a gente nem te conhece, se a gente sabe nem quem você é, você acabou de chegar. Então já aconteceu casos aqui na igreja, né? De pessoas que mal haviam chegado, vindos inclusive de grupo que a gente nem conhecia e querendo ser membro uma semana depois. E quando a gente vai alertar, meus irmãos, aqui na igreja não é assim: mas essa igreja é muito protocolo, essa igreja é muito burocrática. Eu disse: procure outro que não é. Ixi, é bem facinho. Você não está querendo uma igreja sem burocracia? Vem para o lugar errado. As coisas de Deus são sérias. Você não deixa entrar na sua casa qualquer um que bate na porta. Bateu na porta. Eu queria dormir na tua casa. Entre, fica na minha cama. É assim que você faz? Não, pera aí, não é assim não. Aí a pessoa olha para a tua cara e diz: tu é muito burocrático. É muito protocolo para entrar na tua casa. É lógico, na minha casa vem quem eu quero. Na minha casa vem os meus conhecidos, os meus familiares. Não é assim não que funciona não. Na igreja do Senhor também. Igreja do Senhor não é bodega. Igreja do Senhor é algo sério. Eu sei que não tem se tratado assim no meu evangélico. Mas isso é um erro grave. Igreja é coisa muito séria. Então nós temos aqui os gentios. Agora preste atenção no que vai acontecer, certo? Preste atenção, nem pisca. Viram o que aconteceu?
Eu acabei de unir dois grupos, agora num quadro vermelho. A união desses grupos é o quê? Igreja. Pronto, agora você entendeu. A igreja é a união dos gentios salvos e do remanescente de Israel. Então, que a gente chama de Israel espiritual, dos judeus. Quando eu junto os judeus, lembra que não dá para separar, é a mesma árvore, a gente só foi enxertado. Então, quando a gente junta o remanescente com os gentios salvos, nasceu uma nova instituição, que não é mais a nação de Israel nos moldes antigos. Agora é o que a gente chama de instituição igreja, certo? Então aqui é a composição. Então, acabou aqui a composição do povo de Deus na Bíblia ou tem mais coisa? Tem mais coisa. Então, lá futuramente, você vai ter Deus voltando a trabalhar com a nação de Israel, e nós teremos o que a gente chama de santos da tribulação. Os santos da tribulação é uma composição de Israel e gentios, algo muito parecido com o que a gente está vendo aqui na igreja. Só que hoje na igreja, a maioria é gentia. E os judeus, eles são apenas o remanescente. Quando a gente chega na tribulação e avança para o milênio, o foco agora está na nação de Israel. A igreja já foi arrebatada, a igreja foi levada. E o que sobrou agora? Sobrou agora os gentios incrédulos. Neste mundo sobrou quem? Os gentios incrédulos e os judeus incrédulos. Foi quem sobrou. Então haverá uma conversão dos judeus ali, 12 mil de cada tribo, 144 mil famosos de Apocalipse. E este grupo vai começar a evangelizar. E ali você vai ter agora quem? Você vai ter os santos da tribulação. Então é um outro grupo. É Deus voltando a trabalhar com a nação de Israel, mas você tem agora um grupo de outras nações, de outros povos salvos, algo muito parecido com a composição da igreja, mas como a igreja já não está aqui, então a Bíblia chama eles dos santos da tribulação, certo? Ok. Então vamos aqui, vamos entender devagarinho aqui. A identidade de Israel. Então, o significado de Israel no Antigo Testamento. Vamos lá. Então, o termo Israel significa aquele que persiste, ou aquele que luta com Deus. Isto é o significado de Israel. Primeiramente, aparece no Antigo Testamento como um nome de honra que foi concedido divinamente a Jacó após sua luta com Deus em Peniel. Você lembra desse momento? Lembra de Deus lutando ali com Jacó, né, de maneira misericordiosa com ele, tudo. Qual era o propósito ali? O propósito ali era nascer Israel. Então, é de Jacó que nasce Israel. Então, ele recebe esse nome, Israel, que é um nome importante daquele que luta com Deus. Da designação literal dos 12 filhos de Jacó, eles são designados, então eles passam a ser designados como filhos de Israel. Gênesis 42, versículo 5. Então veja que ainda é Jacó. Então são os filhos de Jacó, que a gente chama de filhos de Israel, ainda não é a nação. O termo Israel, então, veio a ser aplicado a seus descendentes de maneira geral. Então, Jacó tem os seus 12 filhos, e depois da morte de Jacó, se você não tem mais Israel, Israel não era um nome de Jacó, não era o nome que foi dado a ele, pronto, esse nome que foi dado a ele passou a ser o nome agora daquele povo. Então, o povo passou a ser chamado de Jacó. O povo passou a ser chamado de Israel, que era o nome do seu patriarca. Então, Abraão, Isaque, Jacó. Então, como Jacó se tornou Israel, Israel se tornou o nome agora daquele povo. Com a divisão do reinado depois do reinado de Salomão, Israel, então, passou a ser um nome
para o reino do norte, com as 10 tribos centralizadas em Efraim, diferenciando-se do reino de Judá. O que é que eu estou dizendo aqui? Quando você está no Antigo Testamento, lendo o Antigo Testamento, e você se deparou com a palavra Israel, isso pode significar o quê? Duas coisas a gente já viu até agora. Pode significar o quê? O significado de Israel é a luta com Deus, mas aponta para quê? Certo, aponta para o povo. Que povo? As tribos, as 12 tribos, aponta para todas as 12. As 12 tribos são chamadas de Israel, as 12. Aponta para que mais? Que mais? A gente já viu. Aponta para que mais? Para Jacó, o personagem. O próprio personagem, eu estou lendo, diz Israel pode ser o personagem, Jacó. Israel pode ser as 12 tribos, e nós estamos vendo um terceiro significado. Israel agora pode ser uma divisão que aconteceu. Aconteceu uma divisão depois da morte de Salomão, e 2 reinos surgiram. Surgiu o que a gente chama de Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte se chama Israel. Israel é composta por quantas tribos? 10, não mais 12. Então eu estou lendo a Bíblia, o texto está falando Israel, aí eu tenho que parar e dizer, opa, ele está falando aqui do quê? Ele está falando das 12 tribos, das 10 tribos, do personagem, de quem ele está falando. Se você não fizer isso, você não vai entender nada. Normalmente, depois do contexto monárquico de Salomão, normalmente, quando se fala de Israel, é um apontamento para as 10 tribos. Antes, um apontamento para as 12. Mas pode ser mais complexo do que isso. Então, quando a gente fala de Judá, lembra, Judá é um dos filhos de Jacó, a tribo de Judá. Quem é que vem da tribo de Judá e é bem famoso? Também, quem mais? Jesus, mais famoso do que Jesus. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leãozinho de Judá. Então, veja que Judá aqui passou a ser o nome de um grupo, passou a ser o nome de um reino, que é o reino das 2 tribos, das quais foi a tribo que se manteve fiel. Olha que interessante. Olha como o conceito de remanescente não é só do Novo Testamento. Dividiu as tribos, 10 e 2. As 10 tribos se desviou. As 10. Então, quando você tem ali a história dos reis, então você vê só desvio, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Isso, o reino do sul, o reino do norte, ele se desviou e ele caiu no ano 722. Ele caiu para o Império Assírio. Então, ali aconteceu a grande queda. E o Império Assírio foi um império muito violento. Eles sofreram muito com a queda. É daí que vem, por exemplo, a discussão dos judeus e dos samaritanos. É daí. Então, porque a partir dessa divisão que aconteceu aqui, o que acontecia? A Síria, ela tinha uma estratégia militar. Ela fazia com que os seus conquistados casassem com outros conquistados, para que eles perdessem a sua identidade nacional. Então, eles pegaram os assírios, pegou o reino do norte e começou a fazer com que eles casassem com vários outros povos pagãos. Lembra que Deus proibia isso? E eles começaram a fazer isso. Isso era uma estratégia militar. Daí, vem desses judeus o quê? Uma genealogia que você não consegue mais contar. Então, a genealogia dos judeus se perde nesse sentido aqui. Então, eles foram considerados um grupo impuro. Daí vem os samaritanos. Por isso que os judeus não queriam se relacionar com os samaritanos. Porque esse grupo aqui, impuro, então depois fica contra Judá.
É interessante que a tribo do norte, em alguns momentos, ficou contra a tribo do sul, tem confusão entre eles. Depois tem promessa que Deus vai juntar as tribos. Mas a tribo do sul é a tribo das duas tribos, de Judá e Benjamim. Elas foram unidas ali. Então Israel tem a ver com esse contexto. Apesar desse uso específico que nós temos aqui, de vez em quando o termo ainda é usado para todo o povo da aliança, inclusive ou incluindo o Reino do Sul. Então, quando eu estou lendo as promessas de Deus, eu preciso parar e dizer, opa, peraí, ele está falando de Israel, mas como Israel pode ser a nação toda, as 12 tribos ou as 10 tribos, eu preciso saber para quem ele está falando. E muitas das promessas, quando ele fala da nação de Israel, ele está falando de todas as 12 tribos como a nação de Israel. Veja aí que já tem uma grande discussão só a respeito de definir no texto para quem eu estou falando, de quem eu estou falando. E às vezes na nossa leitura a gente não faz esse tipo de coisa. Depois da dissolução do Reino do Norte, que foi em 722, Judá passou a representar agora o povo de Israel. Então você vai ter Miqueias capítulo 3, versículo 1. Então abra aí sua Bíblia. Miqueias capítulo 3, versículo 1.